E vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Agora a coisa aperta, meu irmão. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um outro julgamento. O julgamento do trono branco. O apóstolo João, ele traz uma noção, uma comparação do julgamento de Jesus com um tribunal. Isso dentro da visão dele de homem, explicando uma realidade espiritual, uma verdade espiritual. E nessa explicação dele, ele traz algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas que ele fala, ele diz assim: eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Primeira coisa, ele vê o rei assentado num trono branco. Primeira referência que ele faz é de alguém que tem poder para julgar. Está nesse trono alguém que tem a última palavra. Está sentado nesse trono aquele que tem o poder da decisão. E por que branco? Porque o branco ele traz a ideia de pureza, de santidade divina. A pureza e a santidade divina traz como resultado a justiça e a retidão. Então não há lugar para erros. Ali, quando as pessoas comparecerem diante do Senhor, ali a justiça verdadeira, ali a mão do Senhor estará decretando o fim e a destruição dessas pessoas por toda eternidade. A segunda coisa que me chama a atenção no julgamento do trono branco é que diz assim: que vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Trazendo a ideia de que todos os que viveram nessa terra, que não aceitaram a Jesus, que morreram sem Cristo, todos, rico, pobre, branco, negro, brasileiro, argentino, europeu, seja lá quem for, todos comparecerão diante do grande juiz para receber o veredito de Deus sobre a sua vida. E sabe qual é esse veredito? Condenação. Aquele que não crê em Jesus, que chegou nesse julgamento, não tem a oportunidade de voltar atrás, não tem a oportunidade de se arrepender, não tem a oportunidade de questionar nada diante de Deus, porque o seu veredito já está pronto. Mas, pastor, baseado em quê? João ensina duas coisas. Primeira delas, então se abriram livros, e ainda abriu-se um outro livro, o livro da vida. É bem verdade que isso na linguagem de João. Eu não creio que chegar lá, Deus vai abrir um livro, vai correr o dedo assim, página por página, e vai procurar. Mas eu acredito que vai passar o filme da vida de cada pessoa. Eu acredito que vai passar como que de um relance, porque aí já não tem mais dia, não tem mais noite, aí é eternidade. Esse julgamento pode demorar o tanto que for. Eu acredito que nesse momento, se eu não aceitei Jesus e estiver diante desse trono branco,
Eu posso até argumentar contra o Senhor. Eu posso até chegar para ele e dizer assim: mas Senhor, eu era da igreja, eu fui batizado, eu tomava Santa Ceia, eu dava dízimo, eu era crente da Ágape, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo. Deus vai olhar para nós e falar: filho, apartai-vos de mim, eu nem conheço você. Mas Deus, eu preguei, eu toquei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo dentro da igreja. Aí sabe o que vai acontecer? Aquilo que João diz aqui: e abriram-se livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nesses livros. O que são livros e o que é livro da vida? O livro da vida, que aqui diz o texto, é o livro que consta o nome de todos os salvos de todos os tempos. Se alguém morreu em Cristo Jesus há 100 anos atrás, o nome dele está lá. Eu que estou vivendo hoje, se creio em Cristo Jesus, o meu nome está escrito lá. O seu nome está escrito lá. Porém, o livro da vida consta o nome de todos os salvos de todos os tempos. Então imagine eu, Azevedo, que não aceitei Jesus, comparecendo diante do trono branco, chegando lá e dizendo para Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar do outro lado, eu queria ser salvo. Deus vai olhar no seu livro e dizer assim: seu nome não está aqui. Mas como não? Eu era da igreja. Eu li a Bíblia em casa. Eu fazia um monte de coisa dentro da religião. Aí Deus vai abrir os livros que fala das minhas obras, daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que eu fiz errado. E a minha vida será exposta como que um filme, para que eu tenha a verdadeira consciência o porquê o meu nome não está escrito no livro da vida. Ele diz: e o livro da vida foi aberto. Ali só vai comprovar que o nome dessa pessoa não é salvo. E quando for dar o veredito porque ele não é salvo, abrem-se os outros livros e mostra-se, expõe-se a história da vida daquela pessoa, para que ela entenda que ela nunca aceitou verdadeiramente a Cristo Jesus. E ele diz assim o texto: e deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que havia, e foram julgados, preste atenção, um por um, segundo aquilo que fizeram. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, preste atenção, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Algumas coisas que eu quero que você entenda. Aquilo que a gente fala, que a gente aprendeu, quem não é salvo vai para o inferno. Isso que a gente chama de inferno é o lago de fogo, ou a segunda morte. Que duas mortes são essas, se essa é a segunda? A primeira é a morte física, a segunda é a morte espiritual, a morte eterna. Então João ensina o seguinte: quando, resumindo o trono branco, quando alguém que não é salvo morreu, esse um dia vai comparecer diante do julgamento do trono branco. Lá no julgamento do trono branco, que não é para absolver ninguém, é só para condenar. A pessoa vai comparecer diante do Senhor. Ela lá diante do Senhor vai falar para Deus: Deus, mas por que eu estou aqui? Deus abre o livro da vida, numa linguagem simbólica. O nome da pessoa não está lá. Mas por que meu nome não está aí? Deus abre os outros livros. Ou seja, mostra a vida da pessoa.
expõe o que ela foi, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E vai certamente mostrar que a pessoa nunca teve uma experiência genuína com Cristo Jesus. A partir desse momento, ela é condenada a viver uma eternidade longe de Deus, que é a segunda morte. Não é morrer, não é sumir, não é desaparecer. Não. A Bíblia diz que foi lançado dentro do lago de fogo, trazendo uma noção de que aqueles que morreram com Jesus viverão uma eternidade em tormento, em dor, em ranger de dentes. 2 julgamentos. Você creu em Jesus? Você é salvo, você já está julgado e absolvido por Cristo Jesus. O seu advogado, Jesus Cristo, te levou à absolvição diante de Deus. Você foi justificado, tornado justo e você é salvo. O dia que Jesus vier buscar a igreja dele, você será arrebatado, você vai se encontrar com ele nos ares, você vai estar debaixo do tribunal de Cristo, você vai receber os seus galardões, você vai entrar para as bodas do Cordeiro e junto com Jesus você vai estar a eternidade inteira. Você não aceitou a Jesus. Jesus veio, tirou a igreja dele, você fica para a tribulação. Você vai ficar por um período de 7 anos de tribulação. Se você morreu sem Cristo, automaticamente você vai aguardar o julgamento do trono branco. Mas se você está vivendo todo esse período de tribulação, quando tudo se encerrar, você vai participar do julgamento do trono branco para receber o seu veredito de condenação. Todos, sem Jesus, comparecerão e serão julgados, segundo o texto, um por um. Deus vai abrir o livro da vida e mostrar que o nome dele não está lá. Deus vai abrir os outros livros e vai expor a vida da pessoa, mostrando o porquê que ele não foi salvo e porquê ele recebe a condenação eterna. E sabe o que serão? Para onde serão enviados? Para o lago de fogo, que é a segunda morte. Aqui ele diz que os mortos que haviam lá, a morte, o inferno, todos foram lançados. Ou seja, aqueles que morreram sem Cristo, que estão aguardando o julgamento do trono branco, esses aí vão todos passar pelo trono branco, pelo julgamento para serem condenados. E a partir daí é uma eternidade longe do Senhor. Uma eternidade de sofrimento, de angústia e de dor. Eu posso dar um conselho para você? Não queira ir para o julgamento do trono branco. Se arruma. Aceite a Jesus. Porque depois não haverá mais oportunidade de mudança. Toda decisão, toda mudança, você pode tomar enquanto tem vida. Depois que morreu, acabou. Hebreus 9, 27 diz assim, está ordenado ao homem morrer uma única vez. E diante disso vem o juízo. Não tem outra chance. Não adianta depois fazermos orações pelos mortos. Não adianta achar que as coisas vão acontecer depois, que Deus vai dar um jeitinho depois. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, em vida, enquanto estava vivo, esse tal vai para o julgamento do trono branco e ali vai passar toda eternidade longe de Deus, num lugar de tormento, de pranto e de ranger de dentes. Se decida hoje. Se posiciona hoje. Seja mais crente a partir de hoje, para que os teus galardões se multipliquem na presença do Senhor. Eu não gostaria de chegar diante do tribunal de Cristo salvo, tudo bem, mas chegar lá e Jesus dizer assim, rapaz, você não fez nada por mim. Mas tudo bem, vem para o meu céu, mas você não fez nada.
Esse posicionamento precisa acontecer comigo e com você. E eu quero deixar isso para você. Aceite a Jesus. Deixa Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Seja crente para valer. Não seja meia boca não, meu irmão. Meia boca vai ficar muita gente. A Bíblia diz, oxalá fosses frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Seja crente. Pegue fogo mesmo na presença do Senhor. Pague um preço. E vá para o céu. Receba seus galardões, suas recompensas. E viva uma eternidade perto do Senhor. Amém?